A aula de hoje é sobre flor. A flor é constituída por um caule curto, com vários nós e com entrenós muito curtos. A região da flor, onde as diferentes peças florais estão inseridas, é designada de receptáculo. O receptáculo fica logo acima do pedicelo, que é o que liga a flor ao caule. Nós podemos visualizar aqui, acima do receptáculo, a inserção das sépalas, das pétalas, dos estames e do carpelo. O conjunto de sépalas vai formar o que nós chamamos por cálice. O conjunto de pétalas vai formar a corola. O conjunto de carpelos vai formar o gineceu, que é a parte feminina da flor. E o conjunto de estames forma, então, o androceu, que é a parte masculina da flor. Os estames são constituídos por anteras, que é onde fica o grão de pólen, o conectivo e os filetes, que são esse cabinho que liga desde o receptáculo até a antera. Aqui nós podemos ver uma flor de solanácea. Todas as suas pétalas são unidas, formando uma corola chamada dialipétala. Uma corola chamada gamopétala, porque as pétalas são todas unidas. Temos também os estames e o carpelo visível. Fazendo então um esquema, nós temos a flor com o receptáculo e no receptáculo inseridos os verticilos, que são as peças florais. Os verticilos são divididos em partes férteis e estéreis. A parte estéril nós podemos chamar de perianto. É formada pelo cálice, que é o conjunto de sépalas, e pela corola, que é o conjunto de pétalas. Já os verticilos férteis são os essenciais, são responsáveis pela reprodução da planta. São divididos em androceu, composto pelos estames, que é a parte masculina, e gineceu, composto pelos carpelos, que é a parte feminina. Os estames, por sua vez, são compostos por antera, conectivo e filete, e os carpelos por estigma, estilete e ovário. Nem todas as flores precisam ter todas as partes para serem consideradas uma flor. Para ser considerada uma flor, há necessidade de apenas uma das partes férteis. Pode ser feminina ou masculina. No caso dessa primeira flor, estaminada, nós temos apenas os estames, ou a parte masculina, chamada de androceu. No segundo caso, uma flor pistilada, ela possui apenas o pistilo ou o carpelo, que é a parte feminina, o gineceu. Nesse terceiro caso, de uma flor aclamídia, ela tem a parte fértil, mas não tem o perianto. Ela é destituída de pétalas e de sépalas, chamada então de flor aclamídia. A flor aclamídia ou nua é considerada assim quando ela não apresenta o perianto, isto é, quando ela não tem nem cálice com as sépalas e nem corola com as pétalas. Um exemplo de flor aclamídia é a flor da pimenta do reino. Nós podemos ver aqui a flor muito simples que apresenta apenas o gineceu e o androceu.
Existem também as flores que são monoclamídeas, ou seja, apresentam apenas um dos verticilos estéreis. Ela pode apresentar somente o cálice, com sépalas, ou pode apresentar somente a corola, com pétalas, como nós podemos ver aqui no exemplo da flor da mamona, que é uma forbiácea, onde a flor apresenta apenas o cálice. As flores diclamídeas são aquelas que apresentam os dois verticilos estéreis. Apresenta o cálice com sépalas e a corola com pétalas. Por exemplo, a flor da quaresmeira. Flores consideradas heteroclamídeas são aquelas que possuem tanto cálice como corola e que sépalas e pétalas são muito diferentes entre si, na textura, na forma, no tamanho, na coloração, que é o que ocorre na maioria das dicotiledôneas. Nós temos como exemplos o hibisco, a roseira e várias outras flores. Já as flores homoclamídeas ou perigoniadas é quando não há grande distinção entre o cálice e a corola, ou seja, sépalas e pétalas são muito semelhantes na sua textura, na sua coloração, na sua forma e no seu tamanho. Neste caso, as pétalas e sépalas são denominadas individualmente de tépalas. Um bom exemplo é o lírio de São Jorge, que é uma liliácea.